serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Deixa a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servir e também a ti louvor. Aleluia. Nos coloquemos em pé, por gentileza. Pastor Brito, Atos 2. Atos 2, por favor. Vamos aqui. Hoje é tudo muito rápido, porque nós queremos tempo para a ministração projetada neste momento nosso na igreja. Verso 37, por favor. Perfeitamente. Meus queridos, a paz do Senhor. Já dito, Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 37. Penso que podemos fazer hoje a leitura de forma alternada. Vamos, os que encontraram, digam amém. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Com alegria todos juntos, louvando a Deus
e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Hein? Pastor Ribeiro, por favor, orando ao Senhor nosso Deus. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra e do mar e das fontes de águas. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para aprender mais, para servir mais. Nós te louvamos, estamos aqui prontos, Senhor, para o trabalho do qual o Senhor nos chamou. Abençoa cada um, Senhor, que o Espírito Santo esteja com cada um que aqui está. Deus bendito, santo e amado, em nome de Jesus, o seu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, com a graça de Deus, estamos aqui em mais um congresso de discipulado, dessa feita da edição de 2024, e assim como foi no ano passado, o Senhor nos abençoou, e nós cremos que a edição deste ano também será de edificação, nos fornecerá muitas e úteis ferramentas para o trabalho do discipulado e para o cumprimento da grande comissão deixada pelo Senhor Jesus. Nós já vamos dentro de instantes adentrar na primeira ministração dessa noite, mas antes nós gostaríamos de apresentar aqueles que vão ministrar as plenárias, iniciando hoje e também amanhã, pelo período da tarde e pelo período da noite. Conosco, evangelista Paulo Gonçalves, vindo de nossa igreja ali em Cacoal, nos ministrará sobre os elementos do discipulado. O acompanha a esposa, a irmã Marilza. Irmã Marilza, Deus abençoe, para nós é uma alegria tê-la aqui conosco. Também o pastor Laermison Couto, que nos ministrará sobre a prática da visitação. Evangelista Júlio Sescone, que nos ministrará sobre a importância dos departamentos na integração dos novos convertidos. O nosso pastor presidente, que nos ministrará sobre o crescimento da igreja, pastor Nelson Lutemberg, e nós estarei ministrando sobre o novo discípulo e suas dificuldades. Quantos são gratos a Deus por essas vidas que nos ministrarão, e nós temos a plena convicção de que todos serão instrumentos nas mãos do Senhor para nos transmitirem o ensinamento da palavra, alguns, claro, relembrando muito do que já sabem, outros aprendendo um pouco mais, mas certo é que o Senhor vai nos dar ferramentas para o cumprimento da grande comissão, e nós temos um campo muito grande na cidade de Porto Velho, muitas vidas a serem alcançadas, muitos novos discípulos de Cristo a serem formados, discipulados, integrados, acolhidos pela igreja, e nós cremos que o Senhor nos abençoará. Evangelista Paulo Gonçalves, a partir deste momento, nos trazendo aqui a primeira plenária desta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor. Antes de tudo, meu agradecimento a Deus pela vida, pela salvação. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Nelson Lutemberg, todos os obreiros aqui de Porto Velho, pastor Brito, né? Vou pecar aqui se for citar nome, mas aqui tem vários obreiros, servos do Senhor. E agradecer a Deus pela vida da irmã Ivonete, né? E de todos vocês são maravilhosos, são lindos. Glória a Deus. Bênção de Deus. Glória a Deus. E quero dizer que nessa minha vinda aqui, hoje, eu pude vir com a minha esposa, devido a uma situação que há 18 anos ela cuidava da mamãe, do papai, e o Senhor já levou os dois. E agora a gente ficou um pouquinho meio solto, e ela pôde vir comigo hoje. Graças a Deus. Queridos, eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para os irmãos hoje. Amanhã, se o Senhor nos permitir, vamos trabalhar um pouquinho mais a questão da prática, do dia a dia, dos elementos do discipulado. Eu quero ser hoje um pouco mais bíblico para fundamentar
a palavra que eu quero trazer para os irmãos, porque outros colegas também irão falar assuntos de grande importância. E nada do que a gente vai falar aqui entra em contradição com nenhuma das falas. Mas eu gostaria que os irmãos ficassem atentos para a gente pegar o meado deste assunto e que isso possa, no final da conferência, que possa haver um aprendizado e algo a fazer. Eu lembro que quando Jesus ensinava, sempre, no final da sua mensagem, as pessoas que ouviam Jesus, sempre tinham alguma coisa a fazer. Sempre tinha alguma coisa. Um dia ele libertou uma pessoa que estava endemoniada. Quando ela ficou liberta, a primeira coisa que essa pessoa quis fazer, ela já foi se cuidar, já quis se alimentar, já quis fazer alguma coisa. Então, Deus nunca reúne o seu povo em vão, e aqui nós estamos. A matéria que eu vou transmitir para os irmãos será as 6, quem se lembra? Não estão com o material, né? Os 6 elementos do discipulado. Por que os 6 elementos do discipulado? Só para a gente entender aqui, eu quero ficar com uma leitura oficial que foi feita. O primeiro elemento é o discipulador, é alguém que vai discipular alguém. O segundo elemento do discipulado é o discípulo, essa pessoa que vai ser discipulada. Um outro elemento interessante é o contexto que esse novo convertido está inserido. Um outro elemento interessante é o conteúdo desse discipulado. Qual é o conteúdo desse discipulado? E aí nós temos para frente o método. Qual o método? Né? Até porque a palavra método está começando a aposentar, está sendo substituída por forma. Qual a forma que esse novo crente vai receber as suas instruções? E a outra parte, para finalizar, é o local do discipulado. Mas hoje eu quero mostrar para os irmãos algo bem assim interessante. Eu venho quebrando cabeça, eu vou começar por onde, né? Devido aos 2 dias que teremos. Só para os irmãos terem uma ideia, Jesus teve quase 15 mil horas de discipulado com seus discípulos. Então a gente vai ter que aproveitar bem o tempo. Foi dito na oração aqui, 6 horas, né? 6 horas e meia. Então nós temos 6 horas para falar muita coisa importante, e cada irmão deve processar aí alguma coisa, algum aprendizado. Usa a caneta, usa o papel, usa aí o seu celular no modo avião, tem aí um bloco de nota para você anotar alguma coisa. Abra sua Bíblia, vamos iniciar pela epístola de Pedro, por gentileza. Nós temos os elementos do discipulado. Vamos falar um pouco hoje, quem é essa pessoa que precisa de ser discipulada? Em que contexto essa pessoa se encontra? Em que local essa pessoa está? Então nós precisamos entender, pela palavra de Deus, que quando uma pessoa aceita Jesus, quando ela decide a ser crente, inicia o discipulado. Porém, o discipulado pode acontecer, o correto é que uma pessoa converta e ela se torna um discípulo de Cristo. Quero usar uma linguagem totalmente da Assembleia de Deus, não quero falar de outra denominação. Porque existe um problema que, muitas das vezes, o assembleano, ele pega a palavra emprestada de outro ministério e não bate com a nossa linguagem da casa publicadora da CPAD. Por exemplo, qual que é a linguagem da nossa igreja? Evangelização, integração e discipulado. Outros ministérios por aí vão dizer consolidar. Já não bate com as nossas doutrinas, porque consolidar é um pouco diferente de integrar. Quando você lê na epístola, Paulo falando, tornemos a visitar os nossos irmãos, então havia na igreja primitiva um ministério de visitação. Então vamos ver o que Pedro diz, capítulo 1 e versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? A palavra regeneração, ela está escrita em pelo menos três lugares na Bíblia. Pedro registra, Jesus fala em João 3 para Nicodemos, e Paulo fala sobre a regeneração em Tito. 3 lugares fala da regeneração. Agora olha que coisa interessante, essa é muito interessante. A palavra regeneração,
ela é sinônima de novo nascimento. Só que a palavra novo nascimento, ela é mais linguagem, ela é uma linguagem assim que está... Alguém acha que a palavra novo nascimento está até fora de moda. O que eles fizeram? Eu nasci vendo isso, regeneração. A palavra regeneração, ela é uma palavra mais teológica. A gente vê poucas pessoas falando que o crente precisa ser regenerado. Eu fiz pesquisa de campo e vi que é isso mesmo. Se a palavra novo nascimento fosse uma palavra mais usada no nosso dia a dia, haveria mais crentes solidificados na fé. Porque a palavra regeneração, o dicionário Strong e outros mais aí, vai pegar essa palavra e vai trazê-la num modo bem abrangente. Tão abrangente que parece que sai fora do nosso radar de entendimento do que é mesmo de fato uma pessoa que foi regenerada. A gente vê qualquer um dizendo, fulano de tal caiu de moto. Não é regenerado, né? Você viu ali, aconteceu aquele assalto. São pessoas que não são regeneradas. Então a palavra regeneração, na Bíblia, tem um sentido muito importante. Só que pegaram ela e trouxe ela para um sentido pejorativo. Agora, quando a gente fala de novo nascimento, parece que ainda a gente consegue resgatar tanto o valor, o peso da palavra regeneração, quanto o peso do novo nascimento. Porque, veja bem, o novo nascimento é uma expressão que Jesus usou para Nicodemos. João 3, Jesus disse para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Pela bondade de Deus, Jesus falou isso, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu estou há 1 ano e 8 meses lendo só sobre o novo nascimento e sobre a regeneração. E quero trazer alguma coisa para os irmãos aqui que não é novo, mas é interessante você pensar. Por exemplo, posso dizer assertivamente que nesse auditório pode ter 3 tipos de pessoas. Em quase todos os lugares. Pessoas nascidas de novo, pessoas que não nasceram de novo e pessoas que nasceram de novo e não sabem que nasceu de novo. Vou repetir, porque você pode anotar isso que é importante. Por que é importante saber disso? Porque o que acontece? Nós estamos tratando de discipulado. Está salvando, todo dia está salvando pessoas, estão convertendo pessoas. Alguém pergunta, está salvando, mas eu quero saber se esse pessoal está permanecendo. E existe uma força muito grande entre pessoas, eu creio que não são das que nasceram de novo, de repente são das que nasceram de novo e não sabem que nasceu de novo. Uma pressão, agora vocês vão ter que cuidar, essa pessoa vai ter que se batizar. E há uma pressão muito grande para a gente dar conta dessas pessoas que estão aceitando Jesus. E alguns deles não permanecem. Aí existe ninguém quer ser culpado. Não, eu discipulei, eu visitei, eu fiz tudo e a pessoa não permaneceu. Estudando sobre o novo nascimento, a gente consegue entender como que isso funciona. Veja bem, sem o novo nascimento não há discipulado. Sem a pregação do Evangelho não existe novo nascimento. Como que funciona? Bíblia. Alguém prega a palavra, um pregador da palavra de Deus, o pecador ouve essa palavra, e a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. Naquele momento que ele ouve a palavra, o poder da palavra suscita nele a fé para a salvação. É nesse exato momento que ocorre uma outra coisa, o arrependimento. A primeira coisa, a fé pela palavra. Depois da fé, uma segunda coisa, o arrependimento. Aí vem uma terceira coisa, a conversão. Quando ele converte a Cristo, é o momento do novo nascimento. No novo nascimento, estão algumas pessoas envolvidas no novo nascimento. E isso é muito importante. Por exemplo, eu fiz 60, pastor Nelson, agora dia 4 de julho. Mas eu não tive participação no meu nascimento.
nenhum de vocês aqui tiveram participação do nascimento de vocês. Quando uma pessoa nasce de novo, também, ele não tem participação do novo nascimento. Então, quem são as pessoas que estão envolvidas no novo nascimento dessa pessoa? Deus, Jesus e o Espírito Santo e a palavra. Olha, a palavra, ela é palavra de vida. Aí ele aceita Cristo. Naquele momento que ele aceita Cristo, ele se torna filho de Deus. Está aí o milagre do novo nascimento. Ele se torna filho por adoção. Só que ele é um filho pecador, tem uma lista enorme que está condenando ele. Então aí entra uma outra coisa importante, que é a justificação. Que a justificação é um ato soberano da vontade de Deus em absolver aquela pessoa, libertar ela daquela condenação que estava condenando ele. Só que olha o que acontece. Ele é justificado. Aquilo que condenava ele não condena mais, porque ele é justo diante de Deus. Ele ouviu a palavra, veio a fé, veio o arrependimento, veio a conversão, e agora veio a justificação e a adoção. Ele é filho agora de Deus. Ele é filho de Deus. Só que Deus quer um filho. Você não deve mais nada para a justiça que te condenava. Agora você é uma nova criatura. Você é meu. Só que ainda falta uma coisa ainda na vida dessa pessoa. Ele precisa ser santo. Aí entra o processo da santificação. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa maravilhosa. Quando uma pessoa nasce de novo, é porque ele ouviu a palavra, se arrependeu, teve a fé, foi adotado como filho por Deus, foi justificado por Deus e foi santificado por Deus. Esse é o primeiro. E uma coisa interessante, a santificação não é processo. O novo nascimento, eu gostaria que os obreiros, eu gostaria de ser parceiro de todos os obreiros nesse assunto, que é um campo que a gente não consegue esgotar. Por exemplo, a justificação só tem um lado, não tem dois. Somos justificados. E o meio da justificação? Somos justificados pelo sangue, pela fé e pela graça. Não teve nenhuma participação do homem na justificação. Já a santificação é interessante. Enquanto a justificação só tem um lado, a santificação tem dois lados. Por exemplo, somos santos em Deus. Agora, o que me judia, esses dias eu fiz uma pesquisa de campo só para obreiro. E eu coloquei um irmão para me acompanhar. Eu cheguei num obreiro, pastor, e falei: você é santo? Ele disse: não. Você é justo? Ele disse: não. Você é perfeito? Ele disse: não. Eu fiz a pesquisa para 10 obreiros e todos eles disseram que não. Aí eu tirei uma conclusão. A gente precisa rever essa questão da nossa paternidade espiritual. Por causa do novo nascimento, todo crente é bom em Cristo, é justo em Cristo, é santo em Cristo. Ele é. Agora, onde está o problema? O problema é que, por força de hábito, a igreja cristã, ela usa a palavra santidade no lugar de santificação. Aí eu peço a ajuda dos universitários. A gente precisa chegar num consenso bíblico. Olha só que coisa linda. A pessoa aceitou a Cristo, foi justificado, ele é filho por meio da adoção, ele foi santificado.
E olha só, o que Paulo fala desse processo? Filipenses 1:6, eu quero ler com os irmãos. Filipenses 1:6. Essa primeira parte do novo nascimento é muito interessante. E quando você encontra, deixa eu dizer, por que uma pessoa aceita Jesus e às vezes por algum fato ele se desvia da casa de Deus? Depois ele retorna para a casa de Deus. Quando ele retorna falando em línguas estranhas, vocês já viram isso? Uma pessoa desviada há muito tempo, retornar falando em línguas estranhas? Porque se existe uma coisa que Deus não tira da pessoa, é aquilo que Ele colocou lá no novo nascimento. Imagina se cada vez que uma pessoa desviasse, ela tinha que ter um segundo novo nascimento para aquela pessoa. O novo nascimento, a regeneração, acontece uma única vez. Diga comigo, única vez. Única vez. Você pode até estar desviado, mas você ainda é filho. O que muda é que você não tem parte na herança. Por exemplo, com Cristo, nós temos garantia estendida. Sem Cristo, nós só temos a garantia de fábrica. A minha sogra foi comprar uma geladeira, agora eu posso falar, né? E era uma geladeira cara. E aí a menina falou assim, Dona Marilza, você está comprando uma geladeira cara. Se você pagar tantos reais a mais, vai ter garantia estendida. Aí, não, boba, deixa quieto, porque o dinheiro está curto, deixa assim. Se eu não estou enganado, venceu a garantia 1 ano, irmã Ivonete, e dias, a geladeira deu um piripaque e parou. Ela correu no papelzinho, 1 semana. Quando foi lá, não cobre a garantia, você não pagou. Todo crente salvo em Jesus tem garantia estendida. A Bíblia diz, não morre, passa dessa vida para outro. Quem não é crente, é filho também. A gente às vezes faz uma confusão. Quem aceita Jesus é criatura e quem é crente é filho. Vamos só falar o que a Bíblia diz? O não crente é filho também. Só que é diferente. Ele é o quê? Ele é é criatura. O crente é nova criatura. E ele é criatura. Então fica igual. Se a gente ir com essa proposta na evangelização, a gente vai resgatar alguém que já ficou com raiva de nós. Porque quando você fala que ele é criatura, ele pensa que é criatura de bicho. Aí você fala, não, eu também sou criatura, mas só que tem uma pequena diferença. Eu sou nova criatura, você é só criatura, mas você pode melhorar. Então observa que já abriu um espaço para a gente evangelizar, para a gente falar para ele. Irmãos, olha só. Vamos resolver, uma vez por toda, essa questão. Por que aquele novo convertido não permaneceu? Por que ele não quer vir mais? Por que ele está rejeitando a mamadeira, né? Por que um bebê rejeita o peito? Por que ele rejeita o peito? Vamos pensar assim? Vamos trazer isso para o campo mais fácil que Deus criou para nós entender? A gente não precisa inventar a roda. Por exemplo, a igreja como edifício. Eu não sou engenheiro, então seria difícil para mim entender a igreja como edifício. A igreja como lavoura, meu Deus, não sou agrônomo. Olha, pesticida, adubo. Mas igreja como família. Todos nós sabemos. Todo pai sabe. Todo irmão, toda irmã sabe. Que nós precisamos de reproduzir. Paulo disse, eu sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, nasceu de novo? Nasceu de novo. Qual que é a parte no novo nascimento que faz o crente desenvolver? Não é a justificação. É a santificação. Toda a nossa vida cristã está segura por uma coisa, santificação. Que muitos de nós falamos santidade, a igreja tem que viver em santidade.
Tem um hino bonito que a gente canta. Me ensina a ter santidade. Lembram? E essas palavras, elas cristalizam e a gente não esquece dela. Mas se existe uma oração que Deus gosta de ouvir o crente orar, é assim: Senhor, me ensina a viver em santificação. Porque santificação é um processo. Santidade é um estado. Então o que aconteceu? Ele nasceu de novo e agora ele está desenvolvendo a santificação. No arrebatamento, ele não vai precisar mais de santificação, porque aí ele já vai viver em santidade. Então, a santificação culmina na santidade. Irmão Paulo, alguém consegue viver em santidade na terra? Não consegue. Só Deus que vive em santidade. É um estado. Mas olha só o porquê que a igreja fala que tem que viver em santidade e tal. E isso é aceito, porque é uma forma popular de entender. Porque a igreja católica usou muito esse termo. E muitos de nós saímos do catolicismo, mas o catolicismo às vezes não saiu da gente ainda, por causa do Santo Padre, a Santa Missa, a Santa Hóstia. Então, aí veio a Santa Ceia, a sua santidade, aí misturou tudo. E isso é difícil a gente vai ter problema lá no discipulado. Você acredita que tem novo convertido que falou para mim assim: não quero mais ser crente. Por quê? Porque eu não consigo viver em santidade. Eu falei: sério, você não consegue? Não. Então me dê a mão, eu também não consigo viver em santidade. Nós vamos viver ainda, meu nobre, em santidade, é no céu, aqui a gente vive em santificação. Aí eu estava mais o Raimundo, o camarada falou que não vivia em santidade porque ele estava fumando ainda 10 cigarros por dia. Aí o irmão Raimundo perguntou: mas você fumava quanto? Eu fumava era 2 carteiras. Aí ele: deixa de ser bobo, rapaz, quem fumava 2 carteiras, 80 cigarros, agora vai fumar só 10, você está melhorando. É porque a gente não sabe fazer essa conta, porque nas nossas Bíblias está assim: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Só que a gente esquece que o novo nascimento, mesmo você nasceu de novo, mesmo que você foi justificado, mesmo que você é santo nele, mesmo que você é filho dele por adoção, tudo isso não imune você a errar. É aí que está. É aí. Então, o que o crente tem que desenvolver mais? A santificação. Diga comigo: santificação. 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 Paulo diz: segui a paz com todos e... Não é desafio, eu estou falando aqui diante de mestres. Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia dizendo que o crente tem que viver em santidade. Mas fala de glorificação. A glorificação, e depois do arrebatamento nós seremos semelhantes a Ele. Aí sim nós viveremos em santidade. Aí não tem jeito, santidade. Quem é que vive em santidade hoje? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas só esses. Tudo aquilo que é eterno vive em santidade. E nós vivemos em santificação. Só que, então, você está vendo, você que é discipulador, você percebe como que já ficou um pouquinho mais leve para você? Porque você está carregando uma carga, você quer transformar um novo convertido em querubim, você quer que ele voe com 6 asas. Mas você precisa entender que houve um investimento muito grande nele. Se você falar que já queimou um tanque de gasolina atrás do novo convertido, para mim você não está dizendo nada. Se você falar que você está dando a vida pelo novo convertido, aí está errado, porque é Jesus que deu, não é você. Nós precisamos de entender que quem fez o maior investimento foi Deus, e Ele ainda está tolerando aquele novo convertido. Sabe o que aconteceu? Jesus salva, regenera. O que Ele faz mais? Ele santifica e justifica e me entrega para mim cuidar.
Aí olha só a minha conversa. Esse aí não vai para frente não. Irmão, você já pensou quais são os critérios que um discipulador tem para dizer que aquele novo convertido não vai funcionar? Ele não vai permanecer. Então você observa quais são esses critérios. Então, olha o que está acontecendo aqui com o novo convertido e com a gente. É Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Irmãos, aqui, Deus começou a boa obra. Qual é a obra? Qual é a primeira obra? Quando a gente lê lá em Apocalipse, daqui, volta ao primeiro amor. A gente fica... a Bíblia não diz qual que é o primeiro amor. Não diz? O primeiro amor é lá na regeneração. Aquele primeiro. É aquele primeiro ato que aconteceu. Quando você nasceu de novo. Ele começou a boa obra. E agora ele deixou algumas coisas aqui na terra para desenvolver esse crente. E é interessante que o discipulador está em desenvolvimento, o novo convertido também está tudo em desenvolvimento. Ou seja, não tem ninguém pronto. Estamos em reforma. Você pode dizer isso? Estamos em reforma. E por falar em reforma, eu vou falar um negócio aqui que de repente foge um pouquinho da hermenêutica original, porque olhando para os versículos com a lente da grande comissão é diferente de você olhar só com a lente da teologia. Por exemplo, o que você lembra desse versículo? A glória da segunda casa será... O que te vem à mente assim rápido? Inauguração de templo, sim ou não? Pois é. Só que quando se tratando da grande comissão, isso é muito amplo. A palavra casa pode também simbolizar pessoa ou coração. Então eu preciso aqui pedir licença para o escritor dos profetas menores, para mim transliterar e para mim entender isso que Deus quer comunicar. Por exemplo, quando uma pessoa endemoniada, o demônio dela é expulso, Jesus disse que aquele demônio sai e anda por os lugares desertos e áridos. Aí lá ele diz consigo mesmo: voltarei para minha casa. Se ele encontrar a casa adornada, ou seja, do jeito do demônio, ele fica naquela casa e ainda traz mais 7 demônios, e o segundo estado dessa casa é pior do que o da primeira. Então, como que funciona com Jesus? Funciona assim: a glória da segunda casa, pessoa, é maior do que a da primeira, porque na primeira casa era casa de demônio, era casa da imundície. E agora Jesus entrou nessa casa que é coração, e agora a glória dessa segunda casa, a glória dessa pessoa que converteu, a glória desse novo convertido, a glória dessa pessoa que reconciliou, é maior do que a glória da primeira. Qual que é a glória da primeira casa? A glória da primeira casa, deixa eu falar no meu caso. Qual que é a glória da primeira casa no meu caso? A minha mãe ficou grávida, e aí no dia 4 de julho de 1964, tinha umas 20 galinhas caipira lá, porque 40, as mulheres do meu tempo, que eu nasci, elas comiam 40 galinhas caipira, acredita? E tinha 40 galinhas, meu pai deixou 40 galinhas lá, caipira, e eu nasci. Então, qual foi a glória da primeira casa minha? Um menino que nasceu em 64. De um homem
crente, uma mulher crente, que não sabia ler, não sabia escrever, mas era uma grande evangelista, um grande pregador da palavra de Deus. Disse que se nascesse menino homem, ia ser chamado de Paulo para ser ensinador da palavra de Deus, e eu estou aqui. Só que Cristo está em mim, na minha casa, no meu coração. Então a glória desse novo nascimento é maior do que a glória do primeiro nascimento. Quantos acreditam assim? Quantos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos que estão aqui que aceitou Jesus esse ano aqui? Quantos que aceitaram Jesus que estão aqui? Quantos que reconciliaram este ano e está aqui? Tem mãos levantando. Pois é, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. É a glória da primeira casa. É muito inferior à glória da primeira, da segunda. A glória da segunda tem batismo com o Espírito Santo, tem revelação, tem dons espirituais, tem certeza de salvação, tem comunhão, sabe? E você fica querendo ajudar as outras pessoas. Quando eu disse que temos 3 tipos de pessoas, os nascidos de novo, e os que, olha gente, você sabe que o que não nasceu de novo ainda, que está no meio da gente, rapidinho ele fica crente. Mas como é difícil você lidar com quem nasceu de novo e não sabe que nasceu de novo. Porque ele contribui, ele canta, ele fala línguas estranhas, ele é bom crente, só que assim, ele precisa saber que ele nasceu de novo, porque ser nascido de novo é diferente. A gente pensa no outro, a gente quer evangelizar, a gente quer discipular. Como é difícil hoje você levar alguns irmãos para uma visita, né? Parabéns por vocês aqui, está fazendo um excelente trabalho de discipulado, de evangelização. Eu acompanho aqui, de longe, aqui o trabalho dos irmãos, mas não é fácil. Eu chamei um evangelista para ir num culto comigo, ele falou, no lar, ele falou, culto no lar não é minha praia. E ele é um obreiro. Aí eu falei, meu Deus, então qual que é a praia desse irmão, meu pai? Culto no lar não é minha praia, eu nunca vou esquecer disso. Quem são as fontes do aperfeiçoamento da igreja? Vamos lá. Deus. Diga comigo, Deus. Filipenses 2:13, está bem pertinho aí, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. A palavra operai, operai a vossa salvação. Diga comigo, operai a vossa salvação. Está aí uma missão da igreja. Irmão, qual que é a sua missão? A minha missão é operar a minha salvação. O que é operar a salvação numa outra versão? É desenvolver a vossa salvação. Então, o que acontece com quem não sabe que nasceu de novo? Ele não desenvolve a salvação. Ele é crente. Ele contribui. Está na igreja todo dia. Só que ele não desenvolve a salvação. E quando ele não desenvolve a salvação, ele não desenvolve a santificação. Termina o culto, ele não saúda as pessoas, ele pega na mão da esposa e vai embora, não saúda. Ele vem para a igreja, fica no culto, assiste o culto, contribui, entrega dízimo. Ele é uma bênção, irmãos. Diga comigo, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Ele só não está desenvolvendo a salvação. Porque ele foi justificado, ele foi santificado, ele foi adotado como filho, só que ele precisa de desenvolver a salvação dele. Agora, se aqui tem pessoas assim, que eu não vou dizer que não tem, eu vou dizer que tem. Olha só, você tem um exército que está interessado em te desenvolver. Por exemplo, Deus quer te desenvolver. O Espírito Santo também, ele opera. A palavra de Deus opera. Olha só, 2 Tessalonicenses 2:13. 2 Tessalonicenses, vamos lá, por favor. 1 Tessalonicenses, 2 e o versículo de número 13. 1 Tessalonicenses 2:13, que diz assim. 2:13. A palavra opera. 1 Tessalonicenses 2. Eu me perdi aqui, meus irmãos.
2:13, pastor? O que diz aqui, meu Deus? Pelo que, pastor? Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Irmãos, aqui está algo extraordinário. Dispensa muita explicação, porque já está explicado. Todas as vezes que o crente vem para a igreja para ouvir a palavra, a doutrina, a escola bíblica dominical, ele está desenvolvendo a sua salvação. E assim, quem está ministrando está sendo desenvolvido, está desenvolvendo. E a própria palavra, ela desenvolve. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus não é Deus de confusão. Tem pessoas que elas são boas de Bíblia demais, mas sozinhas. Você já prestou atenção que tem uns crentes que ele é bom de Bíblia demais, só. E ele sabe das coisas. Ele sabe dizer que aquela pregação de domingo teve um monte de erro, porque ele tem um monte de literatura em casa, ele sabe das coisas. Só que esse tipo de gente não consegue ser desenvolvido, porque ele está só, não tem comunhão. E por que ele não consegue se desenvolver sozinho? Porque a graça de Deus não pode ser esgotada. É interessante que a palavra de Deus é o seguinte: se é uma coisa boa, vamos transmitir isso para os outros. Sabe, quando você sabe de uma coisa que é muito importante, você consegue absorver, interpretar, mas não consegue aplicar. Então você abortou aquela palavra, aquela semente. Você não deixou germinar aquela palavra. Tinha um novo convertido, o pastor ajudou muito ele, o Morondim. E aquele homem no discipulado começava a perguntar coisa para mim, eu estava respondendo, perguntava, respondia. Um dia ele me fez umas 3 perguntas, eu falei, se eu for responder esse irmão, eu não vou dar conta dos outros. Fui lá na livraria, comprei uma enciclopédia do Orlando Boyer, da CPAD, e entreguei para ele, 18.000 verbetes. Nunca mais ele me procurou, porque lá tem tudo. Agora, se eu fosse querer dar uma de bom, eu ia responder para ele, ele viria de novo. Não, meu irmão, se a pessoa está desenvolvendo, vamos facilitar o caminho dela para ela ir mais rápido. Ah, mas vai passar na minha frente. Deixa passar na sua frente, irmão. Abençoa ele. Foi isso que fez Barnabé. Barnabé era o tipo do obreiro que ajudava os outros. Ele via potencial naquele irmão, ele já facilitava, ele já ajudava. Esses dias eu dei uma Bíblia para um rapaz, e depois eu fui ver o preço da Bíblia, custa R$580 a Bíblia. A Marina falou, mas você deu uma Bíblia desse preço para ele? Dei e dou, porque se eu ver que tem jeito, tem futuro, meu irmão, você vai ser melhor do que eu 1000 vezes. Vamos ajudar esse irmão. Vamos ajudar esse irmão. Não vamos trazer tudo para nós, vamos repartir, vamos ter comunhão, vamos ter senso de igreja, de família, e o nome do Senhor será glorificado. Se der errado, fique só com você. Diga comigo, se der errado, fica só comigo. Se deu certo, irmão, vamos falar, vamos dizer, vamos transmitir. Deus opera. Jesus, olha só que interessante aqui, Deus opera e desenvolve. A missão de operar e cooperar é de Jesus. É interessante isso. Jesus opera e ainda coopera. Lá em Marcos está registrado o seguinte: e tendo eles ido, o que acontecia com o Senhor? Qual era a missão de Jesus? Cooperava com eles. Irmãos, precisa de um cooperador melhor do que Jesus? Agora olha só, o crente que ele nasceu de novo e não sabe que nasceu de novo, aí ele traz problema, sabe por quê? Porque ele fala assim, Senhor, eu vou, mas o Senhor tem que ir na minha frente. Sabe, ele já quer mandar. Agora, se você pegar o texto de Paulo,
de Marcos, não precisa você ser um grande teólogo para você entender. O texto diz assim: e tendo eles partido, o Senhor ia confirmando. Quem confirma vai atrás, gente, não na frente. Então essa coisa de você pegar Jesus que está atrás, vendo o que você está fazendo, e colocar ele na frente, pode ser uma fuga, porque quem está na frente não vê o que você está fazendo atrás. Eu me lembro do que meu pai plantava amendoim, e eu ia atrás confirmando, com o pé, em cima daquelas covinhas, para tampar. Aquele que eu não tampava, eu ficava assim, ó, e ele plantando, e eu ia confirmando. Confirmar isso. Confirmar é averiguar. Confirmar é saber quantos novos convertidos aceitaram Jesus, quantos permaneceram, quantos estão ativos, quantos estão prontos para o batismo, quantos que estão amaziados, que nós vamos fazer o casamento comunitário. É assim, é saber, é dar conta das coisas. Imagina um pai de família que não sabe se o filho veio, se não veio. Ah, vamos dormir em paz. Não, o pai de família não dorme em paz enquanto ele não confirmar. Ele confirma quarto por quarto. E aí ele dorme em paz. Então, eu gosto dessa coisa de Jesus, porque Jesus vai confirmando aquilo que você faz. Jesus vai confirmando aquilo que o círculo de oração faz. Ele vai confirmando aquilo que a mocidade faz, aquilo que os obreiros fazem. Ele vai confirmando. Eu vejo algum discipulador falando assim: olha aí, ó, estou discipulando. Orei, Jesus já batizou. Deixa eu te ajudar. Existem umas coisas que o discipulador não consegue interferir, por mais bom que ele seja. Por exemplo, não é ele que batiza o novo convertido com o Espírito Santo. Não é ele que dá dons para esse novo convertido. Tem novo convertido, irmão, que tem uma voz angelical. Irmãos, tem novo convertido? Nós temos uma nova convertida lá, uma irmã que, se você olhar, você é igual àquela história de Isaías. Nenhuma beleza, parece de uma terra seca, não tem formosura, não tem nada. Mas a mulher é crente, ela é pós-graduada num monte de coisa, professora, não sei o quê. E eu fico, gente, aquela mulher tem uma humildade de ficar sentada ali, ouvindo aqueles irmãos falar, confirmando. Aí um dia eu falei para os meninos: eu vou mostrar para vocês quem é essa senhora aqui, ó. Aquele negócio lá de oração. Falei: usa o teu talento aí, mulher de Deus. E ela foi lá, meus irmãos, e falou que orar está no particípio, e orando dá uma ideia de continuidade. Por isso que Jesus falou orando, batizando, clamando, sabe? E aí a gente ficou olhando, está vendo? Irmãos, o maior investimento nas pessoas quem faz é Jesus. Eu até fiz uma anotação aqui, agora à tarde, para me mostrar para os irmãos. No capítulo 17 de João tem um negócio interessante. Quando a gente ora para uma pessoa aceitando Jesus, a gente já está fazendo a segunda oração. Porque quem fez a primeira oração foi Jesus. No capítulo 17 de João, ele diz assim, ao versículo 20: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Quantos novos convertidos estão por aqui? Esses dias eu estava num lugar e eu falei para um rapaz: você sabia que Jesus orou por você? Aí ele falou assim: não sabia, eu estou querendo fazer a segunda oração. Deu certo, já fiz 2 vezes isso. Eu estou querendo fazer uma segunda oração por você. Por quê? Porque Jesus orou por você. Capítulo 17, 20. Jesus um dia orou na oração sacerdotal, e ele disse: eu abençoo, eu oro, eu intercedo a ti, ó Pai, por aqueles que ainda hão de crer em mim. Então você não está crendo, mas Jesus já orou por você. Eu posso fazer a segunda oração para você? E ele falou: demorou. Aí eu orei para ele. Aí ficou crente. Irmão, o pastor Nelson, eu descobri um negócio interessante. O senhor me faz falta, porque a gente não conversa mais, né? É porque é o seguinte: Deus é onisciente, e Ele é onipresente, e Ele é longânimo. A gente é que não é longânimo. A gente quer tirar o brinco do novo convertido com alicate, a gente quer esticar a saia dele, a gente quer esticar o cabelo dele, a gente quer, porque, sabe, e ele foi regenerado, ele foi justificado, ele foi santificado, e ainda Deus colocou ele para mim melhorar ele, e eu não estou conseguindo ver nele. Aí eu vou ter que trocar de lente, eu vou ter que usar colírio, eu vou ter que,
Sabe? Irmãos, a salvação é de graça, não é minha, essa frase não é minha, a salvação é de graça. Mas o discipulado custa a nossa vida. Vamos fazer de tudo para ajudar este irmão que foi justificado. Eu vou falando e você vai repetindo para ficar melhor, vamos lá? Ele foi justificado. Vamos melhorar, ele ouviu a palavra. Teve a fé, se arrependeu, se converteu, nasceu de novo, foi justificado, foi santificado, e agora nós precisamos de cuidar dele. É simplesmente isso, é tudo isso. E amanhã a gente vai trabalhar aquela ideia do contexto, é diferente disso aqui. Amanhã nós vamos trabalhar com a mentalidade assim, ó. Ele é regenerado, ele é justificado. Não, ele foi santificado. Não, mas ele está fazendo as coisinhas erradas. Mas a justificação, a santificação não dá imunidade a ele, porque ele ainda tem que desenvolver a salvação, ele tem que desenvolver a santificação. O final é só o arrebatamento, não é agora. E ele continua sendo filho? Sim. Um filho que ele corre o risco de perder a herança, ele pode perder a salvação, mas ele está em desenvolvimento. E olha, eu finalizo dizendo uma coisa para os irmãos. A igreja tem teologia, a igreja tem música, a igreja tem palavra. Se a gente fizer o que está escrito em João 17, ser um, trabalhar a unidade, vou dizer para os irmãos, nós não iremos ver muita gente mais aceitando Jesus e desviando, porque tem muita gente que vai querer cuidar dessas pessoas. Eu estou numa região aqui de muito peixe, né? Para me finalizar, só para mim saber aqui e terminar a minha palavra aqui de uma forma mais descontraída. Quantos aqui gostam de pescar? Seja sincero, levanta a mão. Estão com medo do pastor Nelson, né? Agora, levante a mão agora quem é apaixonado por limpar peixe. Limpar. Nós temos umas 8 mãos aqui. Agora deixa eu dizer, se amanhã, se domingo, depois da escola dominical, todos os inscritos forem pescar e cada um trazer só um peixe, esses 8 irmãos aqui dão conta de limpar os peixes que a gente vai pegar? Então, fique com essa reflexão. A gente precisa de aumentar o número de limpadores de peixe. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos são gratos a Deus por essa primeira ministração? Neste momento, o presbítero Daniel Andrade estará louvando ao Senhor, adorando a Deus, e logo em seguida, evangelista Júlio Sescone, já com a segunda ministração, a nossa segunda plenária desta noite. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor com esta oração cantada, através daquilo que o Senhor já está falando conosco aqui nesta noite. Quantos aqui já colocou a sua vida à disposição para ganhar vidas para Jesus? Aleluia! Jesus. Se você quiser fechar os teus olhos para cantar comigo, deixe o Espírito Santo falar com você nesta noite. Aleluia! Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor.
as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. E a igreja, e usa-me, usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me, 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 Senhor. Aleluia. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Glória. Os meus pés não são mais meus pés, são teus, Senhor. Aleluia. Ao teu querer eu os entrego como um veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Vai com os meus pés e leva a paz de volta ao aflito coração. E usa-me, usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me, 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 Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Minha voz não é só minha, é de quem? É tua, Senhor. Eu a usarei em tua casa, em teu louvor. Usa minha voz e eu ensinarei as nações te adorar. Enche a minha boca e falarei de ti por onde eu andar. E a igreja, e usa-me, usa-me, Senhor. Se te a minha voz te serve, usa-me, 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 Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Usa-me, usa-me. Você pode fechar os teus olhos e cantar? Aleluia. Usa-me, diga usa-me, 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 Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Amém. Somente aqueles que querem ser usados pelo Senhor, nos coloquemos em pé. Nós ouviremos agora a segunda e última ministração dessa noite, lembrando que amanhã nós teremos ainda muitas outras ministrações, ainda há temas muito preciosos assim como este. Se a abertura foi dessa forma, imagine o desenvolvimento, o andamento desse congresso. Deus tem coisas maravilhosas a tratar conosco neste congresso de discipulado. Evangelista Júlio Sescone. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Aproveitando que os irmãos estão de pé, abramos por gentileza a nossa Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, no capítulo 1, o primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, e leremos a partir do versículo 43 ao versículo 51, e quem achou, diga amém. Acompanhe comigo a leitura, por favor, que diz: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém. Se assente, por favor. Nós vamos tratar, meus irmãos, nessa noite sobre o papel dos departamentos no acolhimento. Qual é o papel de cada departamento da igreja no acolhimento do novo discípulo, do novo crente? E o texto que nós lemos agora é muito bonito, é muito profundo, esse encontro de Jesus com Filipe. Na verdade, o contexto ali é que Jesus estava chamando os seus primeiros apóstolos, os seus primeiros discípulos a andarem com ele. E o que é interessante nesse texto é a incidência do verbo achar. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, no versículo 43, diz que Jesus quis ir a Galiléia e achou a Filipe. E Filipe o seguiu. O versículo 45 diz que Filipe achou Natanael. E em tendo achado Natanael, disse para Natanael: havemos achado alguém. Havemos achado aquele de quem escreveu Moisés, Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. E achar no contexto aqui é encontrar algo por ter procurado ou por acaso. Só que no contexto do Evangelho, a gente entende que Jesus não faz nada por acaso. Então Jesus estava procurando gente para segui-lo, para andar com ele. Jesus não encontrou com a mulher samaritana e mudou a vida dela por acaso. Jesus não encontrou com a viúva de Naim e ressuscitou o filho dela por acaso. Jesus não faz nada por acaso. Então nós vemos a incidência do verbo achar aqui. Esse diálogo, isso que está sendo tratado aqui no texto é interessante,
Porque quando nós somos achados pelo Senhor Jesus, automaticamente o Espírito Santo opera em nós o desejo de achar outros. Aquele que de fato foi achado por Jesus, acende-lhe no coração o desejo de achar outros e trazê-lo diante daquele que mudou a sua vida. Então Filipe é achado por Jesus, recebe o convite, e quando ele diz a Natanael que havia achado aquele de quem os profetas haviam profetizado, aquele de quem a lei de Moisés havia apontado, ele completa dizendo: é Jesus de Nazaré, é o filho de José, o carpinteiro. No diálogo, Natanael pergunta para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidadezinha pequenininha, simples, pobre, sem muito recurso. A bem da verdade, a reação de Natanael é a reação de muitos daqueles que nós pregamos o Evangelho, de desdenho, de descrédito. Contudo, a resposta de Filipe vem em forma de convite. A pergunta é: pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe diz: eu não vou te responder nada, eu vou te fazer um convite. Vem e vê. Quando a gente convida alguém à igreja, porque hoje Jesus não está mais aqui em carne, a gente espera que este alguém que nós trouxemos à igreja tenha um encontro com Jesus. Daí a necessidade de última hora de que nossos cultos sejam cristocêntricos, de que os louvores que cantamos no culto apontem para a pessoa bendita de Jesus, porque quando nós trouxemos alguém aqui, muitas vezes cheio de preconceito, muitas vezes pensando: o que eu vou fazer lá? E essa pessoa precisa ver aqui Jesus sendo exaltado, Jesus sendo glorificado, Jesus sendo o centro das nossas palavras, Jesus sendo o centro da nossa adoração. As pessoas que vêm aqui, ou que vão às nossas igrejas, eles não vão em busca de um show de talentos. Eles não vão para lá ouvir palavra de autoajuda. Palavra de autoajuda temos bastante por aí. Eles vão para lá provar do maná vivo que desceu do céu. Então, quando Filipe chama para que Natanael veja com os seus próprios olhos, Filipe sabe que está chamando ele para a presença de quem pode mudar a sua vida para sempre. Continua a conversa, e a Bíblia diz que quando Natanael vem chegando a Jesus, Jesus o recebe de maneira acolhedora. Natanael está chegando e a Bíblia diz que Jesus aponta para ele e diz: olha ali, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus recebe ele ele vem cheio de preconceito. Ele vem para ver se aquele homem era o que de fato se falava. Ele vem para experimentar, não vem pela fé. Não veio porque foi tocado pelo Espírito, não. Ele veio porque duvidou e recebeu um convite para testar. Vem aqui e veja. Só que em chegando à presença de Jesus, sendo Jesus conhecedor de todas as coisas, Jesus sendo aquele que sonda o coração do homem, Jesus sendo aquele que é onisciente, recebe aquele homem de maneira a acolhê-lo, dizendo: esse aqui é um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que nos prova que o acolhimento é algo necessário quando a gente recebe alguém na nossa casa. Só que esse acolhimento dado por Jesus a Natanael não foi suficiente. Notem que no versículo vamos achar o versículo.
Versículo 48. Depois de Jesus ter elogiado ele, ele pergunta para Jesus: você me conhece de onde? Para dizer que eu sou um verdadeiro israelita em quem não há dolo. De onde me conheces tu? Quando a gente olha essa reação desse homem, a gente começa a entender que a recepção é importante, o acolhimento é essencial, que receber as pessoas de maneira cortês e educada é papel de todos nós que convidamos alguém para nos visitar. Contudo, muitas vezes, na pregação do Evangelho, quando a gente recebe alguém de fora, acolhimento puro e simples não é suficiente. Quando ele pergunta para Jesus: você me conhece de onde? Jesus olha para ele e disse: olha só, não basta receber com elogio, não basta recebê-lo dizendo que você é um bom homem. Então vamos fazer o seguinte: na presença de Jesus não tem só acolhimento. Se sendo bem acolhido não foi suficiente, eu preciso que você entenda que você está diante de Deus. E diz: então não está bom. Eu vou dizer uma coisa: eu te vi. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. E aí ele se espanta por Jesus tê-lo visto antes, tê-lo contemplado antes, porque o que nós como igreja precisamos é acolher bem, é abraçar, é receber, mas nós ainda somos uma igreja que crê no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus levanta a gente para acolher, Deus levanta a gente para abraçar, mas Deus também levanta profetas sérios, Deus também levanta pregadores cheios do Espírito Santo, porque se o acolhimento puro e simples não bastar, Deus levanta um profeta para dizer: Deus te viu, Deus te achou, Deus te conhece, Deus muda a tua história, Deus sabe quem você é. Primeiro Jesus recebe Natanael de maneira acolhedora. Não foi suficiente, Jesus recebe Natanael como um profeta, dizendo para ele: eu te vi, tá? Eu vi você quando você estava lá debaixo da figueira. Diga comigo: um pouquinho de unção é essencial. Eu me lembro que há uns 15 anos atrás, lá no Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, nós fomos visitar uma irmã no hospital. E era uma enfermaria bem grande. Nós entramos lá e, aproveitando que fomos visitar a irmã, fomos de leito em leito ali, oferecendo uma oração, uma palavra. E me lembro que cheguei numa maca e tinha uma senhorinha, pele e osso, ao último suspiro de vida. E eu li o nomezinho dela na maca e disse: Dona Dora, eu posso orar pela senhora? E ela me olhou de cara feia e virou o rosto para o outro lado. Aí eu dei a volta na maca, eu falei: ela não vai poder fugir. Dei a volta na maca e disse: Dona Dora, eu posso orar pela senhora? Aí a acompanhante dela disse: moço, minha tia não fala mais. Minha tia teve 17 AVCs. Minha tia tem um quarto em casa dedicado às entidades. Ela odiava crente. Deixa minha tia quieta. Eu falei: mas orar por ela pode? Ela disse: ora, moço, ora, deixa ela em paz. Nós oramos por ela, mas aquela situação me incomodou. E a gente foi para casa, eu e o amigo que estávamos fazendo a visita, o pastor Lincoln. Eu disse: rapaz, vamos orar por essa mulher durante essa semana? Vamos apresentar essa mulher ao Senhor. Semana que vem a gente volta. A irmã ainda vai fazer cirurgia, ainda vai demorar, a gente volta lá. Com esse negócio dessa irmã lá, acho que Deus preservou a irmã no hospital uns 3 meses para a gente conseguir visitar lá. Na outra semana, depois de ter orado por aquela mulher, jejuado por ela, entregado a vida dela ao Senhor, a gente entra. E quando eu chego na porta daquela enfermaria que digo: boa tarde, a dona Dora já faz diferente, ela já levanta o pescocinho.
E aí eu cheguei do lado da maca dela e disse, dona Dora, posso orar pela senhora? E o pastor Lincoln, meu amigo, disse, Júlio, peraí. Botou a mão na cabeça dela e disse, Senhor Jesus, essa mulher não fala, mas a gente precisa que ela fale hoje. E disse, Júlio, prega para ela, porque ela já conhece a sua voz. Eu fui no ouvidinho dela e disse, Jesus Cristo quer lhe salvar. Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Jesus Cristo quer levar a senhora para o céu. Jesus Cristo quer que a senhora mude de vida hoje. A senhora quer aceitar Jesus? Jesus abriu a boca da irmã Dora e ela disse, eu quero. Nunca mais a gente viu Dona Dora falar nada. E não morreu também não. Mas estava lá. Porque quando o acolhimento não é suficiente, quando o abraçar não é suficiente, a unção de Deus sempre será suficiente. A presença de Jesus é mais do que suficiente no nosso trabalho em prol das almas. Quem diz glórias a Jesus? A partir daí, irmãos, a partir desta palavra, sobre esse encontro de Natanael, de Filipe e de Jesus, a gente vai tratar dessa questão do acolhimento feito pelos departamentos. A questão da departamentalização. A palavra é difícil, mas não é nada demais. A igreja, como nós conhecemos na Bíblia Sagrada, no livro dos Atos dos Apóstolos, como a igreja primitiva, ela era, como a Bíblia diz, todos tinham tudo em comum, e perseveravam unânimes na oração, no partir do pão. Mas abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, a partir do primeiro versículo, vamos ver o que a gente entende aqui. Diz assim, ora, naqueles dias, o que aconteceu? Crescendo o número dos discípulos, diga comigo, crescendo o número. Então a igreja começou a crescer. Lá na igreja primitiva, lá na igreja do primeiro século. Crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Vamos entender isso aqui? Havia um serviço que a igreja prestava, inclusive na alimentação, um serviço social, um serviço de atenção aos menos favorecidos, e principalmente aos domésticos da fé. Só que em crescendo a igreja, em o número de discípulos tendo aumentado, começa uma dificuldade. Começa a haver uma murmuração dos gregos contra os hebreus, dizendo, olha, as nossas viúvas não estão sendo atendidas. Vocês estão priorizando as viúvas hebreias. O que foi preciso fazer? Leia comigo versículo 9. Perdão, versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Servir a mesa é serviço menos importante? Não. Mas os apóstolos tinham um compromisso com a pregação e o ensino da palavra. E eles precisavam levantar homens. Leia o versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões cheios e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Os apóstolos tinham a igreja de Jesus para ministrar, para ensinar. E eles precisaram criar um departamento. Eles precisaram separar um grupo. Agora, interessante é o conjunto de qualificações. Eles não foram ali na esquina e pegaram, me desculpe a expressão, qualquer pessoa, de qualquer jeito, e trouxeram para servir a noiva.
Não, haviam pré-requisitos para que esses homens servissem as mesas. E às vezes a gente encara esse tipo de serviço como coisa menos importante, não é? Esses homens precisavam, para servir as mesas da igreja de Jesus, serem cheios do Espírito Santo. Para servir a mesa da igreja de Jesus. Eles precisavam, para servir a mesa, ter boa reputação. Precisavam ter sabedoria, porque eles seriam constituídos sobre um importante negócio. E outra coisa, esses homens não eram voluntários. Porque entrou uma conversa de voluntariado agora. O evangelista Paulo falou que às vezes a gente pega umas palavras e traz. O voluntário, ele pode ser, pode não ser. Me levantem 10 voluntários para carregar 10 bancos. Você levanta se você quiser. Agora, servo, não. Aqui não eram voluntários, aqui eram servos. Porque é diferente. E foram constituídos sobre um importante negócio. Portanto, a gente precisa entender que nós somos chamados por Deus para um importante negócio, que é fazer a sua obra. Jesus disse, eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Então, o que acontece, irmãos? Por conta do crescimento da igreja, e isso é coisa muito boa, fez-se necessário que a igreja fosse se organizando enquanto instituição. A igreja precisou se organizar, ter departamentos. A igreja precisou hoje, na atualidade, ter CNPJ, ter organização administrativa, ter organização eclesiástica. Isso, a igreja não vive para isso. Isso é por causa que a igreja cresceu, não para a igreja crescer. Quem cresce é a igreja é Jesus. Mas os departamentos foram necessários no processo de crescimento da igreja. Então, o livro do Atos dos Apóstolos vai nos mostrar que lá no início já foi necessário que começassem a dividir os departamentos e dividir o trabalho e escalonar as responsabilidades com gente séria, com gente cheia do Espírito Santo e com gente cheia de sabedoria. E isso aqui não está inacessível a ninguém. Porque ser cheio do Espírito Santo foi dito aqui, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O Paulo também escreveu, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E enchei-vos do Espírito Santo aqui é um enchimento contínuo. Então, se eu quero ser usado pelo Senhor na sua obra, eu participo desse processo de enchimento contínuo do Espírito Santo para que Ele me use. Se o problema é sabedoria, a Bíblia também diz, peça a Deus que a todos dá deliberadamente e não joga na cara, não lança em rosto. Então a divisão entre departamentos se fez necessária com a história da igreja, com o crescimento da igreja, com o avançar da igreja. Amém até aqui, meus irmãos? Agora nós vamos falar de acolhimento. Fala-se muito de acolhimento. Mas o que é acolhimento na prática? Cada um trata de uma forma, porque é bem da verdade. Cada um pode se sentir melhor acolhido de uma maneira ou de outra. Há quem goste de ser abraçado, há quem não goste. Há quem goste de ser apresentado pelo nome. Há quem goste de ficar quietinho. Minha esposa traz uma visitante aqui que já tem uns 3 meses. E ela não quer ser apresentada, ela quer ficar ali sentadinha, ela não quer ser exposta e amém. Mas o que é acolhimento? O significado direto de acolhimento. Vamos ler, irmãos. 1, 2, 3. Maneira de receber. Muito bem, de todos esses eu gostei e destaco o abrigo gratuito. Porque a gente canta um louvor que a gente pede para Deus nos usar como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas e como abrigo no deserto.
Os irmãos já imaginaram alguém que está atravessando o deserto, achar um abrigo? Porque o deserto de dia faz muito calor, à noite faz muito frio. Alguém que está atravessando o deserto, o evangelista Paulo encontra aqui, diga aqui, meu filho, vem cá, tem uma tenda aqui. Tem uma tenda aqui. Tem uma fogueira acesa. Tem uma comidinha aqui. E quanto isso vai me custar? Nada, eu estou te acolhendo. Eu estou acolhendo você, porque acolher é abrigo gratuito. E a gente canta de peito aberto, até ficar rouco. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer. Amém? Amém, amém, amém. Então acolher é sobretudo ser abrigo gratuito para alguém. É trazer para perto, é abraçar. Então a chegada do novo crente, ela traz para a igreja uma vida nova. É igual criança nova em casa. Eu e a Juliane casamos muito novinhos. Eu tinha 20 anos, ela tinha 18. E disse, não vamos ter neném agora, vamos estudar. Vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos viajar. Mas quando fez 6 anos de casada, aquela casa ficou vazia. O negócio ficou esquisito. E aí o papai morreu, eu falei, minha filha, dá-me o filho, senão eu morro. Foi o contrário, né? E aí vem uma criança e enche a casa de alegria. Nós somos uma igreja centenária, irmãos, Assembleia de Deus em Rondônia. Estamos caminhando para 103 anos. Falar de evangelismo para essa igreja aqui é complexo demais, porque os irmãos sabem evangelizar. Nossa igreja evangeliza. A gente passa por aí e tem um culto ali, velhice. Ali, o irmão nosso lá, buzina. Irmão da glória a Deus no microfone. Sauda nós, né? Irmão Júlio. A gente sabe. E nós temos feito um trabalho de evangelismo, de discipulado, de pré-batismo. O novo crente passa por aquele processo todo e tem sido um trabalho muito bem feito, graças ao nome de Jesus por isso, e pelo trabalho de quem tem se empenhado. E o Senhor não é injusto para se esquecer. Só que depois que passa esse processo, é para os nossos departamentos que esses crentes são enviados. Houve evangelismo, conversões todos os domingos. Houve discipulado, pré-batismo, aquele crente foi batizado, mas quando acabou esse processo, vai sentar na juventude, vai sentar com as irmãs, vai participar, e aí é que está o segredo que a gente precisa tratar aqui. Quantos líderes de jovens tem aqui? Digam amém. Amém. Só 3, Jesus tem misericórdia. Quantos líderes de adolescentes tem aqui? Digam amém. Quantos líderes de criança tem aqui? Digam amém. Quantos líderes das irmãs tem aqui? Digam amém. Amém. Quando passa esse processo, é para um desses departamentos que eles são encaminhados. Só que a gente já tem uma agenda. A gente já tem um monte de evento. A gente já tem um monte de coisa para fazer. A gente já tem costumes. A gente já tem o nosso linguajar. Mas já pensaram? Na minha terra tem muito disso, aqui não tem não. Alguém que não é crente ou que é novo convertido, acompanhando 2 de nós, conversando naquele evangeliquez. E aí, varão, como é que tá? Só na bênção? Aí ele responde, rapaz, estou atravessando um deserto. E o não crente está aqui, está observando. Rapaz, se levantou aí um Baal. Que trem é isso? O inimigo está furioso. Entramos na cova. Nabucodonosor se levantou.
que se estão falando? Aí ele vai falar, eu vim para uma tribo e não conheço o dialeto. Quando a gente tem os nossos departamentos já trabalhando, e chega um novo convertido, meus irmãos. E a gente precisa cuidar, receber. O ônibus está andando, mas esse é uma criança. Então, existem algumas coisas que na prática a gente precisa fazer para acolher esse que está chegando, porque eles são preciosos. Porque a gente foi buscá-los. Porque a gente foi evangelizar, falou para eles, vem ver. Então, o que um departamento precisa fazer para tornar a chegada do novo discípulo mais agradável e integrativa? Primeiro, eu vou falar na prática, boas-vindas. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Você já viu, o novo crente, o visitante, ele chega, ele senta onde ele achar lugar. Aí imagina eu, dá licença aqui, pastor Brito. Aí o pastor Brito é o novo crente. Aí eu sento aqui e digo, ei, não dou nem a paz do Senhor, não pergunto pelo nome. Ei, você é novo aqui, né? Está sentado no jovem, você não é do jovem. Seu lugar lá seu lugar lá, ó, lá, o senhor senta lá, tá bom? E o coitado do crente, que é criança, ele não sabe para onde ir. Ou senão, a gente chega e diz assim, ei, você está sentado no meu lugar. Teu lugar? Minha filha tinha 7 anos um dia, chegou na igreja, sentou no departamento da criança. A tia, paz, meus irmãos, a tia chegou e disse, sai, que você está no meu lugar. Aí ela foi para a mãe chorando. E é alguém que a gente orou, que a gente chorou, que a gente jejuou, que a gente pagou preço, que a gente gastou combustível. Então, quando chega, boas-vindas. Você está integrando um novo departamento. Isso aqui não é um grupo fechado, não. Isso aqui é um lugar para comunhão. Seja bem-vindo à sua família. Seja bem-vindo ao lugar onde nós te abraçaremos, onde nós vamos ajudar você a crescer. Então, a primeira coisa, se eu chego na casa de um irmão, vim te visitar, ele não manda nem eu sentar, eu vou embora. Ele está lá, vim te visitar, ele do portão mesmo, pois não. Não, vim aqui ver como é que o irmão está, estou bem. Se o irmão está precisando de alguma coisa, nada. Eu digo, então, muito bem, muito obrigado, Deus abençoe, tchau. Informação. Meu irmão, novo crente, ele não sabe o que é círculo de oração. Ele sabe que é a escola bíblica dominical, porque é o negócio mais conhecido do mundo. Ele sabe que é de manhã, domingo. Ele não sabe o que é vigília, ou se sabe, não sabe se vai até meia-noite, ou se ele vai ter que passar aqui a noite toda. Ele não sabe o que é o mar de véu. Ele não sabe o que é o Fá de véu, o A de véu, o A de véu, o AA de véu. Irmãos, sábado é culto da UAA de véu. O novo convite, o que é isso? Primeiro sábado de todo mês é ceia, nós sabemos. O novo crente não. Então, a informação que para a gente já é trivial. Informação que para a gente já é corriqueira. Eu vou falar de mim, da família, quando chegamos aqui em Rondônia há 6 anos. Tinha coisa que eu não sabia para onde ir. Eu andei de Uber, eu andei no Google Maps, sei lá, 1 ano até aprender a andar em Porto Velho. Eu não sabia o que eram algumas coisas. Imagina um novo crente que chega numa estrutura como essa, ou chega lá nos nossos setores, ele precisa de informação, ele precisa de cuidado, ele precisa de ser direcionado, ele precisa de alguém que pegue na mão dele e diga, olha, isso é assim que funciona. É óbvio para mim, mas não é para ele. Diga glória a Jesus. Ele precisa de 1, 2, 3. Pode melhorar. Ele precisa de conexão pessoal. Irmãos, esse novo crente precisa de conexão pessoal. Ele precisa que o nosso relacionamento com ele
seja mais íntimo, seja mais amigável. É lógico que nós temos mais afinidade com um ou com o outro. Jesus também tinha mais afinidade com Pedro, Tiago e João. E mais ainda com João, que deitava a cabeça no peito dele. Mas não por isso ele desprezava Tomé. Não por isso ele desprezava qualquer outro que fosse. A conexão pessoal é o que torna a igreja um lugar que a gente entende como família, diferentemente de qualquer outro grupo. Jesus Cristo de Nazaré, quando se reúne para comer com os seus discípulos, ele diz: eu desejei muito comer convosco essa ceia. Eu tive vontade de sentar para jantar com vocês. E isso é tão forte na memória dos discípulos, que quando Jesus morre e ressuscita e acompanha aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, é quando ele parte o pão que eles o reconhecem, dizendo: é ele, hein? Os nossos olhos estávamos como que fechados, mas esse jeito de partir pão, esse jeito de ter comunhão com a gente, e o jeito que o nosso coração vem ardendo no caminho, não pode ser outro, é Jesus que está aqui. Abra comigo a sua Bíblia, Atos capítulo 9. Quem diz amém? Amém. Atos capítulo 9, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam. Era Saulo, irmãos, era o matador, era o perseguidor de crentes. Quando Estevão é morto, o primeiro mártir, diz a Bíblia que trouxeram as vestes de Estevão e depositaram aos pés de certo Saulo, que consentiu com essa morte. Mas agora o certo Saulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. E Jesus chama de Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí ele diz: eu nunca persegui Jesus, mas quem persegue a igreja de Jesus, persegue Jesus. Duro é para ti, Paulo, recalcitar contra os aguilhões. E aí, irmãos, pense na situação de Paulo. Paulo passa a vida inteira sendo criado para ser um doutor da lei. E quando Paulo persegue esse novo movimento dos cristãos, ele pensa estar prestando um serviço a Deus. E quando ele se encontra com Jesus, ele tem que admitir que ele estava errado. E ele passa aqueles dias cego, desconstruindo tudo que havia construído a respeito da sua religião. E pensando: eu estava errado e Jesus está certo. Eu estava errado e os crentes estão com a razão. Aí quando Paulo chega a Jerusalém, está todo mundo com medo dele. Versículo 26, e quando Saulo chega a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Aí aqui entra a figura de alguém que é discipulador e acolhedor. Versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Alguém pegou na mão de Paulo e disse: vem cá, é convertido mesmo, mudou de vida mesmo, Jesus transformou ele mesmo, podem recebê-lo como nosso irmão. Isso se chama acolhimento, abrigo gratuito. Então, como departamentos da igreja, nós precisamos acolher essas pessoas e nos relacionar com elas de maneira pessoal. Vamos correr um pouquinho? Ensino bíblico. Um erro que a gente não pode cometer, irmãos, no ensino bíblico dos novos crentes que estão chegando nos departamentos, é pensar que eles possuem a mesma maturidade espiritual que nós. É pensar que eles possuem o mesmo conhecimento teológico que nós. Nós recebemos, vez por outra, esses novos crentes na classe dos jovens. E alguns assuntos que nós vamos tratar já não podem mais ser tratados da mesma maneira
sem pensar em incluir esses irmãos novos convertidos que precisarão de um pouco mais de auxílio. Então, o professor de escola dominical não tem que estar preocupado em impressionar pelo seu muito conhecimento. Ele tem que estar preocupado que ao final da sua aula todos entendam o que ele está ali para ensinar. Uma coisa que o pastor Antônio Gilberto escreveu é o seguinte: pregador. Quantos pregadores tem aqui? Digam amém. Ih, ficaram com medo, né? Quantos pregadores do evangelho tem aqui, irmãos? Digam amém. Amém. Ele escreveu o seguinte, pastor Antônio Gilberto: pregador, na classe de escola dominical você é professor. Na classe da escola dominical, não é? Imagina na classe de escola dominical, levanta a mão que eu vou profetizar. Imagina na escola dominical, por quê? Ruth e Noemi. Não. Na classe de escola dominical, até o pregador tem que ser professor. E eu tenho um novo convertido, eu tenho um novo discípulo ali, que precisa entender, que eu preciso trocar em miúdos, que eu preciso ter a intenção de, sem ofendê-lo, perguntar: meu filho, você está entendendo isso aqui? Você quer que eu pare? Você quer que eu volte? Você está à vontade para perguntar? O ensino bíblico, e é isso aí, já passou pelo pré-batismo, já passou pelo discipulado, está na mão do departamento agora, está na mão das irmãs do círculo de oração, está na mão da liderança de juventude, está na mão da liderança de adolescentes, está na mão da liderança das crianças, porque aqueles pais vieram com seus filhos de 5, 6, 7 anos, que já conheceram o mundo através das telas dos seus smartphones. E, está nas mãos dessa professora de escola dominical dizer para ele: meu filho, palavrão não pode, Jesus não gosta. Se vestir assim, viver dessa forma. Então, irmãos, a nossa responsabilidade não é pequena. Como departamento, a nossa responsabilidade não é pequena. Vamos concluir, se possível. Por que acolher com amor os novos discípulos? Por que a gente tem que acolher, irmãos? Porque eles foram comprados pelo sangue de Jesus. E eu não posso deixar de cuidar daqueles a quem Jesus comprou. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17, por favor. João, capítulo 17, versículo 12. Jesus está dizendo: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Isso é Jesus dando relatório a Deus. Aqueles que o Senhor me deu para cuidar, eu guardei e cuidei. Como é que nós, a igreja de Jesus, não vamos cuidar daqueles que Jesus nos deu para cuidar? Se o próprio Jesus, orando ao Pai, diz: eu guardei e cuidei daqueles que o Senhor me deu, nós também diremos ao Senhor essa noite: nós vamos guardar e cuidar daqueles que o Senhor nos deu para a glória do teu nome. Apocalipse capítulo 5, a Bíblia diz que o coral celestial diz ao Senhor Jesus: digno és de tomar o livro e desatar os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homem de toda raça, de toda língua, de toda tribo e de toda nação. Aqueles que nós acolhemos aqui, acolhemos porque Jesus os comprou com o seu sangue. Encerramos em Mateus capítulo 9, versículo 35. Glórias ao nome de Jesus. Mateus capítulo 9, na verdade, versículo 37. Então disse aos seus discípulos, vamos a partir do 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles,
porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Olhe para alguém que está do seu lado, por favor, e diga: você é resposta de oração. A seara de Porto Velho é muito grande, e são poucos os ceifeiros. Alguém orou dizendo: Senhor, manda mais. Alguém orou dizendo: Jesus, levanta mais. Alguém orou dizendo: Deus, coloca no coração de mais pessoas amor pelas almas, amor pelos perdidos. E você está aqui nessa noite. Você não veio aqui à toa. Você é resposta de oração, e aquele que nos chama, nos envia e vai conosco. Quem quer cuidar daqueles que Jesus comprou com o seu sangue, se coloca de pé comigo, por favor. Cante assim: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Meus irmãos, amanhã, 14h30, nós já estaremos tendo o início da próxima aula, e a nossa sequência irá até 17h30, quando teremos o espaço da refeição aqui, e retornaremos para o encerramento das nossas últimas aulas aqui, às 18h30. Nós teremos o espaço de 1 hora para o jantar e retornar aqui para o nosso encerramento. Eu gostaria de que todos os irmãos que vieram hoje se esforcem para vir amanhã. Acho que todos fomos muito bem atendidos e fomos tocados por uma melhor compreensão da palavra e assim colocá-la em prática de forma a alcançarmos os propósitos que temos. Salvos para servir. Salvos para servir. Aqui é um jovem reconciliando. Deus abençoe, filho. Há mais alguém aqui neste auditório que está entre nós, que de repente, lá ver o que vão falar hoje. Falamos da palavra, e a palavra é a que faz a obra, como ferramenta do Espírito Santo para produzir fé, trazendo a convicção de que todos necessitamos e todos temos a oportunidade. Há mais alguém nesta noite